A maioria das pessoas acredita que, para ser valorizado, é preciso estar sempre presente, sempre disponível, sempre pronto. Elas confundem presença com relevância, presença com amor, presença com influência. Mas a verdade é que a presença excessiva dissolve o mistério, apaga o magnetismo e anula o poder de escolha. Pense bem. O que acontece quando algo está sempre ao alcance da mão, todos os dias, a qualquer hora? Aquilo deixa de ser notado, deixa de ser desejado. A mente humana é programada para prestar atenção ao que é escasso, ao que pode escapar, ao que não está garantido. E é aí que Maquiavel entra, não como um teórico frio, mas como um observador preciso da natureza humana. Maquiavel entendia que o poder raramente está na força bruta ou nas palavras ditas em voz alta. Ele se manifesta na capacidade de influenciar silenciosamente, de gerar expectativa, de criar tensão e interesse sem dizer uma única palavra. E para isso, a ausência é uma ferramenta insubstituível. Mas atenção, não estamos falando de desaparecer sem critério. Não se trata de jogar joguinhos emocionais ou de se afastar por orgulho. A ausência poderosa é aquela que nasce da consciência do próprio valor. Você se retira porque sabe que não precisa provar nada, porque sabe que sua presença já causou impacto suficiente, e sobretudo porque sabe que quando tudo é acessível, nada é especial. Imagine um perfume raro que só aparece em momentos especiais. Quando você sente seu aroma, algo acontece. Um impacto imediato. Um sentimento de distinção, de encantamento. Agora pense em um aroma genérico, sempre presente, sempre igual, em todos os lugares. Em pouco tempo, ele desaparece na paisagem. A mente nem o registra mais. O mesmo acontece com as pessoas. Estar disponível o tempo todo é como ser aquele perfume barato que ninguém mais sente. Já a ausência, quando bem administrada, transforma você em algo memorável, indispensável, único. E mais, ela permite que os outros sintam sua falta, o que é impossível quando você nunca parte. Muita gente tem medo de se afastar. Tem medo de parecer arrogante, de perder espaço, de ser esquecido. Então seguem insistindo, forçando presença, participando de tudo, opinando sempre, respondendo imediatamente, dizendo sim para tudo. Mas Maquiavel diria: o príncipe que tenta agradar a todos perde o respeito de todos. Estar sempre disponível é uma tentativa disfarçada de agradar. E isso aos poucos rouba sua autoridade, destrói sua aura de liderança e esgota sua energia. A ausência bem posicionada, por outro lado, restaura sua imagem, afia sua identidade e resgata sua individualidade. Quando você se afasta com consciência, você diz silenciosamente: eu não preciso ser visto para existir. E isso muda tudo. Porque, de repente, os outros começam a perceber sua ausência, a notar o que você trazia, a reavaliar sua importância. Você já percebeu como o que é raro costuma ser muito mais valorizado? Não porque é necessariamente melhor, mas porque é limitado. O ouro é ouro não apenas pela beleza, mas pela escassez. O tempo de quem é seletivo tem mais valor não por ser mais produtivo, mas porque é mais difícil de obter. Funciona do mesmo jeito com pessoas. Quando você está sempre disponível, comunica que seu tempo é barato, que sua atenção está sempre sobrando, que você precisa da conexão. Mas quando você se torna seletivo, quando você aparece apenas quando realmente importa, quando você não corre atrás de tudo, algo muda. As pessoas começam a correr atrás de você, e esse é o ponto central da regra. A ausência não é distância, é estratégia. Não é cortar vínculos, é reposicionar o seu lugar dentro deles. É mudar a direção do movimento.
Em vez de se doar sem medida, você permite que o outro sinta o valor do que estava recebendo. Isso quebra a dinâmica de dependência e instaura uma nova relação de forças, mais equilibrada, mais autêntica, mais saudável. Há algo profundo e quase espiritual nisso. Só conseguimos enxergar o verdadeiro valor de algo quando ele nos falta. Quando estamos mergulhados no cotidiano, nas conversas repetidas, nas respostas instantâneas, no acesso garantido, tudo vira paisagem. Mas basta uma ausência verdadeira, consistente, respeitosa, para que tudo se reorganize. Você quer saber quem realmente te valoriza? Afaste-se por um tempo. Quem sentir sua falta vai se mover. Quem apenas se aproveitava da sua presença gratuita vai desaparecer. A ausência é filtro, é termômetro, é diagnóstico e, mais do que isso, ela é ferramenta de reconstrução da sua própria identidade. Quando você está sempre envolvido, você se dilui, se molda aos ambientes, responde às pressões, tenta dar conta de tudo. Mas quando você escolhe se retirar, ainda que por pouco tempo, algo poderoso acontece. Você se reencontra, lembra do que importa, recupera seu centro, reorganiza sua energia. Há uma diferença gigantesca entre ignorar os outros e se respeitar. O primeiro é ego. O segundo é consciência. A ausência poderosa é silenciosa, respeitosa, mas firme. Ela não busca provocar, mas reafirmar. Ela não grita, mas comunica com uma força que a presença constante jamais terá. E isso também é Maquiavel. Ser temido não é ser cruel. É ser previsível, seletivo, centrado. É deixar claro que você está presente por escolha e não por carência. É mostrar que você pode sair de cena e ainda assim continuar relevante. Isso no mundo de hoje é poder real. Quando você deixa de estar disponível, as pessoas precisam refletir sobre o que você representava. Começam a lembrar de conversas, de gestos, de momentos. Começam a pensar: será que eu valorizei o suficiente? Será que percebi o que essa pessoa trazia? Esse tipo de reflexão não acontece com presença constante, porque a presença impede o pensamento profundo. Está tudo ali, sempre. Mas quando você desaparece, você abre espaço para que o outro repense. E mais, você permite que o outro cresça, que o outro se mova, que o outro reconheça. A ausência, portanto, é também um gesto de maturidade. É nesse ponto que a frase "quando você deixa de estar disponível, tudo muda" ganha sua força total. Porque não é só sobre os outros, é sobre você, sobre retomar as rédeas da sua energia, sobre reorganizar sua influência, sobre parar de se diluir para ser aceito e começar a se posicionar para ser respeitado. Mas essa ausência precisa ser bem orquestrada. Ela não pode ser um corte seco, nem um jogo emocional. Ela precisa vir de dentro, precisa estar sustentada por um sentimento verdadeiro de autovalorização. E, principalmente, precisa estar ligada a um propósito maior. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Quando é o momento certo de se retirar. E por que essa decisão, se bem tomada, pode transformar não só a forma como os outros te veem, mas principalmente a forma como você se vê. Saber a hora de se retirar é uma das habilidades mais subestimadas e mais transformadoras que alguém pode desenvolver. E paradoxalmente, quanto mais envolvido você está, mais difícil se torna enxergar esse momento. Existe uma espécie de cegueira emocional que acompanha a insistência, uma ânsia de fazer dar certo, de ser compreendido, de estar presente, mesmo quando a própria presença já perdeu o sentido. Maquiavel não falava apenas de política, falava de relações humanas travestidas de estruturas de poder. E em toda relação humana, seja amorosa, profissional ou social, existe um
Território invisível onde o jogo da influência é jogado. Nesse território, a retirada é muitas vezes a jogada mais poderosa. Mas para que isso funcione, é preciso compreender que se retirar não é desaparecer. Não é virar as costas e sumir com raiva ou com orgulho ferido. É, na verdade, uma ação calculada, lúcida e profundamente conectada com a própria dignidade. Quando você se afasta no momento certo, você não está simplesmente indo embora. Você está reposicionando a sua energia, restaurando a sua imagem e redefinindo os termos da relação. E isso só é possível quando você reconhece que ficar também é uma escolha. Só quem é livre para sair é realmente livre para ficar. Só quem não depende da permanência pode fazer dela um gesto autêntico. A grande armadilha é acreditar que insistir é sinal de força, que estar presente a qualquer custo é demonstração de compromisso, que lutar por espaço é prova de amor. Não é. Na maioria das vezes, é apenas medo de perder, medo de ser esquecido, medo de que o silêncio do outro ecoe demais dentro de si. Mas a verdade é que a presença forçada intoxica, e o excesso de presença, como já vimos, desgasta o valor. Então, quando você sente que está se tornando previsível, ignorado, subestimado, não brigue, não explique, não dramatize. Retire-se, com elegância, com firmeza, com clareza interna. É nesse momento que tudo começa a mudar. É impressionante como o afastamento certo na hora certa reorganiza toda a estrutura de poder de uma relação. Quem parecia inabalável, de repente sente o impacto do seu silêncio. Quem te tinha como garantido, começa a questionar. Quem te via como acessório, passa a reconsiderar sua centralidade. Não porque você fez alarde, mas porque você parou de tentar. E parar de tentar é um dos gestos mais potentes que alguém pode fazer. Porque ele não comunica rejeição. Ele comunica autorrespeito. O afastamento certo também exige coragem. Coragem para enfrentar o vazio que vem depois. Porque o silêncio é desconfortável, a ausência é incômoda. O não saber o que o outro vai fazer é angustiante, mas essa dor, por mais intensa que seja, é passageira. A dor de continuar em um lugar onde você não é mais visto, essa sim é crônica. Se retirar não é covardia, é sabedoria, é sinal de que você já entendeu que não é possível forçar reconhecimento, que respeito não se exige, se impõe, e muitas vezes em silêncio. E aqui está uma chave essencial. Quem domina o próprio impulso de permanecer, domina a dinâmica da relação. Porque a maioria das pessoas não consegue. A maioria cede, insiste, pede, explica, tenta de novo. Então, quando alguém age diferente, isso causa um abalo, uma ruptura na previsibilidade. E é justamente essa ruptura que restaura sua imagem. Porque o que surpreende, marca. O que se retira, instiga. O que resiste ao impulso da presença constante, se torna referência. Quem nunca precisou de mais, jamais será descartável. Existe também um benefício silencioso e profundo em se retirar. Você volta a se ouvir. Enquanto você está imerso nas exigências externas, respondendo expectativas, tentando se fazer, entender, você se afasta de si. Você começa a reagir em vez de agir. Mas quando você se afasta, você se escuta. Você percebe onde estava exagerando, onde estava se diminuindo, onde estava traindo a própria intuição só para se encaixar. E isso por si só já é um ganho imensurável. Porque quem volta de uma ausência intencional, volta mais inteiro, mais centrado, mais limpo de urgências falsas. Maquiavel entenderia perfeitamente esse movimento. Ele sabia que poder não é apenas conquista, é também recuo. É saber quando o avanço se torna desgaste. Quando a exposição começa a corroer o mistério.
quando a insistência começa a sabotar o respeito. Por isso, o afastamento estratégico é uma forma de preservação do trono simbólico que cada pessoa carrega. Não um trono de superioridade, mas de dignidade. Um lugar interno onde ninguém tem acesso direto, apenas convite. E convite só tem valor quando é raro, quando é merecido, quando é consciente. E então surge a pergunta inevitável: como saber se é a hora de se retirar? A resposta não está nas atitudes dos outros, mas na sua própria sensação de esgotamento. Quando você sente que está investindo mais do que recebe. Quando percebe que sua presença já não causa impacto. Quando o espaço que você ocupa começa a encolher, mesmo estando presente. Esse é o sinal. O corpo sente antes da mente aceitar. A intuição sussurra antes que a razão compreenda. E é preciso escutar esse chamado com maturidade, sem drama, sem urgência, apenas com firmeza, porque a beleza do afastamento certo é que ele não fecha portas. Ele reorganiza os caminhos. Muitas vezes é justamente a sua ausência que abre os olhos do outro, que destrava a reflexão, que cria o espaço necessário para que o outro se mova, não por pressão, mas por percepção. E quando esse movimento acontece, ele é mais autêntico, mais transformador, porque não nasceu da sua exigência, mas do seu silêncio. E mesmo que o outro não volte, mesmo que nada mude externamente, algo já mudou internamente. Você voltou a se pertencer. Você quebrou a cadeia da dependência. Você se posicionou como alguém que está disponível, sim, mas nunca garantido. E isso muda tudo, porque o mundo respeita quem sabe partir, quem não teme o vazio, quem não troca presença por aprovação. E assim, quando a retirada acontece com consciência, ela não é perda, é ganho. Um ganho de clareza, de força interior, de realinhamento com o que realmente importa. E mais ainda, ela prepara o terreno para algo ainda mais poderoso, o retorno com propósito. Porque o verdadeiro poder não está apenas em saber quando sair, está também em saber como voltar. E é sobre isso que vamos falar no próximo ponto. O motivo pelo qual o fácil perde o respeito e como isso se conecta diretamente com o valor percebido da sua presença. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém gosta de admitir. O fácil perde o respeito. Não porque o fácil seja menos valioso, mas porque o ser humano, por instinto, associa esforço a mérito. Quando algo é entregue sem resistência, sem barreira, sem desafio, a mente não registra como raro e o coração não reconhece como precioso. E é justamente aí que mora o perigo da disponibilidade excessiva. Ela transforma o que poderia ser admirado em algo que é apenas tolerado. A questão aqui não é sobre se tornar inacessível ou difícil por estratégia manipulativa. Não se trata de se fazer de difícil como se fosse um jogo. O que está em jogo é algo muito mais profundo. O entendimento de que tudo o que é fácil demais, aos poucos, se torna invisível. E invisibilidade, no mundo das relações, é o começo do fim. Ninguém respeita o que não percebe. Ninguém valoriza o que não custa. Ninguém deseja o que está sempre ali, independentemente de como age, do que oferece ou do quanto é desconsiderado. Maquiavel enxergava isso com clareza brutal. Para ele, o príncipe que se mostra disponível demais ao povo, que tenta agradar a todos, que abre mão de seu mistério para conquistar aprovação, rapidamente perde sua aura de autoridade. Porque a autoridade não nasce da proximidade, nasce da postura, não se constrói com concessões contínuas, mas com limites claros, com presença seletiva, com ausência intencional. E, acima de tudo, com o reconhecimento de que o valor de algo está diretamente ligado ao quanto ele exige.
Nas relações pessoais, essa lógica aparece em sua forma mais crua. Quanto mais você está disponível, mais você é testado. Quanto mais você aceita, mais você é cobrado. Quanto mais você facilita, menos percebem seu esforço. E, ironicamente, quanto mais você tenta provar seu valor através da entrega contínua, mais esse valor escapa pelos dedos. Não porque você vale menos, mas porque você está permitindo que sua presença seja interpretada como abundante. E o que é abundante demais perde a capacidade de provocar desejo. Existe uma linha tênue entre ser presente e ser previsível. A presença saudável é aquela que surpreende, que agrega, que transforma. Mas quando sua presença se torna um dado fixo na equação emocional de alguém, ela deixa de ser notada. Você pode fazer tudo certo. Pode se doar, se preocupar, insistir, estar sempre ali. Mas, se o outro não precisar fazer nenhum esforço para te ter, você se torna um fundo musical. Algo que está sempre tocando, mas que ninguém mais ouve. Essa é uma das dores mais silenciosas e mais comuns nas relações humanas. Perceber que, apesar de toda a sua entrega, o outro não reconhece. Não porque é mau, insensível ou ingrato, mas porque você facilitou demais. Porque você nunca se ausentou. Porque você nunca impôs o preço mínimo do respeito, o reconhecimento do esforço. E é aí que surge a necessidade de inverter a lógica. Não é dando mais que se ganha mais, é se posicionando melhor. Em qualquer contexto, amoroso, profissional ou familiar, o que é fácil demais acaba se tornando plano. E o plano é substituível. O que instiga, o que mobiliza, o que deixa marcas, é o que apresenta alguma forma de resistência. Não resistência por orgulho, mas por integridade, por respeito próprio, por clareza de que sua presença é uma dádiva e não uma dívida. E dádivas só são percebidas como tal quando não são distribuídas indiscriminadamente. Talvez isso pareça duro, mas pense em tudo o que você mais valoriza na vida. Não foram coisas fáceis, foram processos, foram pessoas que você precisou conquistar, oportunidades que exigiram sua melhor versão, conexões que só aconteceram depois de provas, de tempo, de espaço. E tudo isso foi necessário para que você enxergasse o valor real daquilo. Por que então acreditar que você será valorizado enquanto se oferece sem medida? É claro que o mundo ideal seria aquele onde o amor incondicional fosse suficiente, onde presença constante fosse sinônimo de cuidado. Mas o mundo real funciona por outro tipo de lógica. E ignorar essa lógica é viver em frustração constante, acreditando que um dia o outro vai perceber o quanto você está lá. Mas esse dia não chega, porque estar lá o tempo todo anestesia. E anestesia mata a sensibilidade. Só sente falta quem já sentiu ausência. Só reconhece valor quem já teve que lidar com a possibilidade de perda. E é aqui que entra uma virada poderosa. Você não precisa se fazer de difícil. Você só precisa se fazer de valioso. E o valioso não está em todos os lugares, não responde a qualquer chamado, não se oferece sem critério. O valioso escolhe onde se coloca, e por isso, quando está presente, sua presença pesa, é sentida, é absorvida, é celebrada. Porque não é comum, porque exige consciência, porque vem com um selo invisível. Eu não estou aqui por carência, estou aqui por escolha. Essa escolha muda tudo, porque você deixa de ser uma presença disponível e passa a ser uma presença desejada. Você sai da dinâmica de estar sempre oferecendo mais para entrar na dinâmica de ser convidado, de ser lembrado, de ser buscado. E essa é uma das maiores viradas que alguém pode ter na vida. Deixar de correr atrás e começar a atrair. E atrair não é sedução, é coerência, é autenticidade. É não negociar seu valor só para continuar perto. Quando você compreende que o fácil perde o respeito,
você para de insistir em estar sempre presente. Você começa a valorizar seu silêncio, seu tempo, seu espaço, e isso, curiosamente, te torna mais respeitado. Porque quem não se entrega de qualquer forma comunica um valor implícito. Um valor que não precisa ser dito, nem defendido. Ele é percebido, sentido e, o mais importante, respeitado. A maioria das pessoas quer ser amada, quer ser reconhecida, mas poucas estão dispostas a fazer o que é necessário para isso. Se colocar em uma posição onde sua ausência também cause impacto. Onde seu não seja tão forte quanto seu sim. Onde sua presença seja consequência de merecimento, não de desespero. Onde sua energia seja percebida como algo que exige reciprocidade e não como uma fonte infinita de aceitação incondicional. E é por isso que, ao se afastar no momento certo, ao resistir à tentação de se oferecer sem critério, ao entender que sua disponibilidade não pode ser ilimitada, você começa a transformar sua imagem, sua presença e, sobretudo, sua relação consigo mesmo. E essa transformação não exige anúncio, não exige explicação. Ela começa no silêncio, na pausa, no reposicionamento, na coragem de não ser o fácil para finalmente ser o que importa. No próximo ponto, vamos explorar como, mesmo na ausência, é possível manter sua influência viva. E por que a presença silenciosa pode ser mais impactante do que qualquer discurso em voz alta. É fácil acreditar que, ao se afastar, você desaparece. Que, ao deixar de estar ali, você deixa de existir na mente do outro. Mas o verdadeiro poder não reside na frequência com que você aparece. Ele vive na profundidade do que você representa. E quando sua presença se torna uma referência, ela continua atuando mesmo na sua ausência. Essa é a força da presença silenciosa. Ela não precisa ser reforçada todos os dias, não exige reafirmações constantes, porque ela já está enraizada. Maquiavel entenderia isso como ninguém. Para ele, o verdadeiro líder não é aquele que grita mais alto, nem o que aparece o tempo inteiro, mas sim o que deixa marcas que falam por si. Que se torna símbolo, que gera consequência mesmo calado. Isso é influência real. É aquela sensação que alguém deixa quando sai do ambiente, mas a atmosfera continua carregada com a sua lembrança. É quando a ausência não é sinônimo de esquecimento, mas de respeito sustentado. E isso só acontece quando você deixa, mais do que palavras, você deixa postura. A postura é o que sustenta a sua presença quando você não está. Ela se expressa em tudo que você faz, mesmo nos pequenos gestos. Como você se posiciona, como você reage, o que você aceita, o que você recusa, o que você tolera em nome da paz e o que você encara em nome da sua integridade. Quando tudo isso é vivido com coerência, a sua imagem se torna sólida. E essa solidez funciona como um eco. Mesmo em silêncio, você segue sendo ouvido. A maioria das pessoas subestima esse tipo de presença. Elas acreditam que precisam estar ativamente participando para não serem esquecidas. Que é preciso marcar território o tempo todo, como se a memória afetiva das pessoas fosse rasa e curta. Mas na prática, o que marca mesmo são as experiências emocionais profundas, e não a repetição vazia. Ninguém sente falta do que era constante, mas superficial. O que realmente faz falta é o que deixou impacto, o que elevou, o que foi exemplo. A presença silenciosa nasce da sua coerência. Se você diz uma coisa e age de outra forma, sua imagem perde força. Mas quando suas atitudes são consistentes, quando você vive aquilo que comunica, algo mágico acontece. Você vira uma referência. E referências não precisam estar o tempo inteiro presentes. Elas operam no invisível. Elas orientam comportamentos mesmo quando não estão ali. Elas influenciam decisões mesmo caladas. E aqui está a beleza da influência que não depende da presença. Ela é duradoura
porque está internalizada. Um pai que é exemplo de dignidade, um líder que inspira pela integridade, um amigo que ensinou algo só por ser quem é. Essas pessoas, mesmo longe, mesmo ausentes, mesmo caladas, continuam presentes. Não porque falam o tempo todo, mas porque deixaram algo que ultrapassa o tempo e a distância. Deixaram verdade. É isso que você deve buscar. Não a presença física constante, mas a construção de uma identidade tão forte, tão autêntica, que ela continua operando mesmo quando você não está mais ali. Isso exige um tipo específico de trabalho interno. Não basta querer ser lembrado, é preciso ter o que ser lembrado. Ser alguém cujas ações são coerentes com os valores que proclama. Ser alguém que, mesmo sem dizer, comunica. Mesmo sem aparecer, impacta. Mesmo sem insistir, permanece. E isso nos leva a uma reflexão importante. O quanto da sua presença atual depende do esforço ativo de se fazer visto, e o quanto ela já é consequência natural do que você representa. Essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela aponta exatamente onde você precisa investir. Porque enquanto sua influência depender da sua presença constante, ela será frágil. Mas quando ela se sustenta na sua identidade, ela se torna indestrutível. Você pode não estar ali, mas sua postura continua sendo referência. Você pode não mandar mensagem, mas sua ausência é notada. Você pode não estar falando nada, mas sua ausência grita. Porque você se tornou alguém que, quando não está, faz falta. E isso não se conquista com palavras. Isso se constrói com presença de verdade. Aquela que é rara, que é profunda, que é consistente. Há também uma outra dimensão nessa presença silenciosa. Ela permite que os outros cresçam. Quando você está sempre ali, tentando resolver, aconselhar, proteger, interferir, mesmo que com boas intenções, você ocupa o espaço do outro. Mas quando você se retira, você dá ao outro a oportunidade de lidar com o próprio vazio, de crescer, de decidir, de errar e aprender. Sua ausência, quando vem acompanhada de um legado de verdade, vira estímulo para a autonomia. Isso é liderança de verdade. Não é conduzir pelo controle, mas pelo exemplo. Não é manter-se no centro o tempo todo, mas saber sair de cena na hora certa, confiando no que foi construído. Quem não suporta o silêncio não confia no próprio impacto. Quem precisa reforçar presença o tempo todo ainda não entendeu o poder de uma identidade consolidada. E aqui surge um outro ponto essencial. Há uma diferença entre ser esquecido e ser lembrado com intensidade. Você pode estar presente todos os dias e mesmo assim ser irrelevante. Ou pode estar ausente há semanas e ainda assim ser lembrado com admiração, com saudade, com peso. O que determina essa diferença é a profundidade da marca que você deixa. E essa marca só se constrói quando você vive com integridade, quando sua energia não depende da aceitação do momento, mas da verdade que você carrega. Então, ao contrário do que muitos pensam, não é a presença constante que te torna inesquecível. É o impacto silencioso de ser alguém que não precisa falar para ser ouvido, que não precisa se afirmar para ser sentido, que não precisa se exibir para ser reconhecido. E isso nos leva a uma pergunta decisiva. Quem está controlando a narrativa da sua ausência? Porque a ausência também precisa de direção, de estratégia, de intenção. E é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como garantir que sua ausência não seja interpretada como abandono, mas como potência silenciosa. E como assumir o controle do que sua ausência comunica ao mundo. Toda ausência conta uma história. A questão é, quem está contando a sua? Quando você se afasta, você não deixa apenas um vazio. Você deixa espaço para interpretações. E se você não assumir o controle narrativo da sua ausência, alguém o fará por você.
Alguém vai inventar motivos, preencher lacunas, atribuir intenções. E muitas vezes, essa construção será guiada pelas inseguranças alheias, pelas conveniências dos outros ou pelas projeções que eles querem sustentar. Por isso, mais do que se retirar, é essencial saber como se retirar. Maquiavel compreendia o valor das aparências como instrumento de poder. Ele sabia que o que importa não é apenas o que se faz, mas o que os outros acreditam que você fez. O mesmo vale para a ausência. O que você deixou de dizer será interpretado com base na narrativa dominante. E essa narrativa precisa ser sua, porque não basta se afastar. É necessário que a ausência carregue um significado. E, se possível, que esse significado seja estrategicamente moldado por você. Assumir o controle narrativo da sua ausência não significa justificar tudo, nem se explicar em excesso. Significa criar uma aura de intenção. Você não sumiu. Você escolheu se recolher. Você não está calado por falta de argumentos. Está em silêncio por discernimento. Você não deixou de responder por desinteresse. Você priorizou seu tempo, sua energia, seu foco. Cada ausência pode ser interpretada como fraqueza ou como força, como desinteresse ou como maturidade. Tudo depende do contexto que você constrói ao redor dela. Mas como construir esse contexto? A resposta está em como você se posiciona antes, durante e depois da ausência. Se você já vinha se colocando como alguém coerente, com limites claros, com postura firme, sua ausência será lida como consequência natural de uma identidade estável. Mas se você vinha sendo permissivo, reativo, inseguro, o mesmo afastamento pode parecer abandono, vingança, fuga. Por isso, a ausência estratégica precisa ser sustentada por uma base sólida. Sem essa base, ela vira ruído. Com ela, vira mensagem. E há um detalhe importante. Você não precisa anunciar sua ausência para ela ser significativa. Às vezes, um silêncio bem colocado fala mais do que qualquer texto. O tempo que você demora para responder. O convite que você não aceita. A conversa que você não continua. A visita que você adia. Todos esses pequenos gestos, quando feitos com intenção e clareza interna, comunicam mais do que longas justificativas. Eles dizem, eu sei o meu lugar e escolho onde coloco minha presença. Esse controle narrativo também serve para proteger sua imagem de interpretações distorcidas. Porque o mundo está cheio de gente que se beneficia quando você parece fraco. Que precisa que você esteja sempre disponível, sempre acessível, sempre dizendo sim. Quando você começa a se retirar, essas pessoas perdem o controle. E, para compensar, tentam inverter a narrativa. Dizem que você mudou, que está se achando, que ficou frio, distante, egoísta. Tudo porque, pela primeira vez, você está escolhendo a si mesmo. E é aí que a coragem se torna indispensável. Porque assumir o controle da própria ausência exige bancar o desconforto que ela causa nos outros. Exige estar disposto a ser mal interpretado por um tempo, para ser respeitado por muito mais tempo. Exige suportar a culpa que tentam projetar em você, para manter o alinhamento com o que é saudável e coerente. Exige, sobretudo, não ceder à tentação de voltar apenas para apaziguar inseguranças alheias. É importante entender que a ausência verdadeira não é punição. Ela não é um castigo, nem uma ameaça. Quando usada de forma consciente, ela é um ato de reequilíbrio. É um reposicionamento. É uma forma de dizer, eu estava disponível demais e isso começou a desvalorizar o que eu ofereço. Ou ainda, eu estava me desgastando para manter uma presença que já não era mais reconhecida. Ao se retirar, você não está rejeitando ninguém. Está, na verdade, reivindicando a si mesmo. E isso, aos olhos atentos, é percebido.
Talvez não de imediato. Talvez não por todos. Mas com o tempo, a sua ausência começa a revelar tudo aquilo que a presença escondia. O quanto você segurava, o quanto você contribuía, o quanto você era o equilíbrio de muitas situações. E é nesse momento que a narrativa começa a mudar. Aqueles que no início criticaram, agora se questionam. Aqueles que julgavam exagero, agora entendem como era conforto. E muitos que não sabiam valorizar, agora compreendem que sua presença era muito mais do que companhia, era estrutura. O mais poderoso, porém, é quando você não precisa dizer nada, quando sua ausência se explica por si mesma, quando o ambiente sente, quando o vazio que ficou fala mais alto do que qualquer justificativa. E isso só acontece quando você já construiu valor suficiente para que o silêncio seja eloquente. Esse é o verdadeiro controle narrativo. Fazer com que até o seu não agir seja interpretado como sinal de força, de sabedoria, de posicionamento. E isso exige um tipo raro de maturidade, porque não há garantias. A ausência é um risco. Sempre será. Mas também é a única forma de perceber o que é real, porque o que é verdadeiro resiste à sua falta. E o que era sustentado apenas por sua insistência desaba assim que você se afasta. A ausência mostra, revela, esclarece. Às vezes, até mais do que a convivência constante. Quando você assume o controle narrativo da sua ausência, você não desaparece. Você ressignifica a própria presença. Você volta a ser lembrado não pelo barulho, mas pela qualidade do silêncio. E o silêncio, quando vem carregado de sentido, tem um poder transformador. E assim, seguimos para o próximo ponto. O que acontece dentro de você quando finalmente se liberta da necessidade de aceitação constante? O que muda quando você começa a viver o desapego como alavanca de poder e não como perda? Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo muda dentro de você. É quando você para de tentar ser entendido. Para de correr atrás de validação. Para de moldar sua energia para caber em espaços que não reconhecem seu valor. E nesse momento, mesmo que nada pareça ter mudado do lado de fora, tudo muda por dentro. Porque é nesse instante que você começa a viver uma das viradas mais libertadoras da vida. O desapego como alavanca de poder. Desapegar não é desistir. Não é se tornar indiferente, nem frio, nem cínico. Desapegar é se libertar da necessidade de ser necessário. É viver sabendo que você é suficiente, com presença ou ausência, com aplausos ou silêncio, com aceitação ou rejeição. Enquanto você depende do outro para confirmar seu valor, sua liberdade está nas mãos de alguém. Mas quando você descobre que pode se mover sem essa autorização emocional, nasce um poder novo, o poder de escolher, e não apenas de reagir. Maquiavel falava muito sobre o medo. Ele sabia que o medo é uma das forças mais eficazes na manutenção do poder, mas também sabia que o medo de perder é o que torna os líderes fracos. O mesmo vale para qualquer pessoa. Quando você tem medo de perder alguém, de perder uma posição, de perder um espaço, você age em função desse medo. Você se acomoda, você se encolhe, você negocia limites. Mas quando você aceita que tudo pode ir embora e que mesmo assim você continua inteiro, ninguém mais pode controlar você. Esse é o verdadeiro desapego. Não é se afastar por mágoa, é se manter por convicção. É a diferença entre estar em uma relação por escolha ou por dependência. O dependente nunca tem paz, porque ele sabe, mesmo que inconscientemente, que a outra pessoa tem o poder de quebrá-lo. O desapegado tem leveza, porque ele entende que o valor dele não está em ser escolhido, mas em se escolher todos os dias, inclusive nos dias em que isso significa se afastar. Esse tipo de poder não grita, ele não precisa provar nada,
ele se expressa no olhar calmo de quem não está desesperado, no silêncio de quem não corre atrás, na tranquilidade de quem sabe que o que for verdadeiro fica e o que não for jamais fará falta. É uma força que desarma jogos emocionais, que desmonta manipulações, que silencia cobranças, porque quem vive no desapego não reage a ameaças veladas. Apenas observa, entende e se posiciona. Sem drama, sem disputa, sem necessidade de vencer nada. Desapegar também é um ato de maturidade espiritual. É parar de esperar que o outro preencha aquilo que você mesmo ainda não cedeu, porque o vício da aceitação alheia nasce do buraco interno deixado pela própria rejeição. Enquanto você não olha para dentro, vai buscar fora, em elogios, respostas, retornos, convites, validações. Mas chega uma hora em que você se cansa. E ao se cansar, percebe que nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre você. E é aí que você começa a se preencher com presença verdadeira. Você começa a gostar do seu silêncio, a respeitar seus limites, a proteger sua energia, a parar de se explicar, a parar de insistir. Você começa a deixar de lado os ambientes onde precisa se provar e passa a investir nos lugares onde pode apenas ser. É nesse processo que nasce uma paz que não depende de ninguém. E quando você encontra essa paz, você fica perigoso para qualquer sistema de manipulação, porque ninguém consegue controlar quem não tem mais medo de perder. Mas há um paradoxo curioso aqui. Quanto mais você se desapega, mais você é respeitado. Quanto menos você precisa estar, mais sua presença é valorizada. Quanto menos você depende, mais você é buscado. Isso acontece porque o mundo sente a diferença entre quem está por escolha e quem está por carência. A energia de quem se basta é inconfundível. É forte, é magnética, porque ela carrega o poder de não estar implorando por nada, nem por amor, nem por atenção, nem por permanência. É por isso que o desapego não te afasta das pessoas. Ele apenas filtra quem realmente te vê. Quem se incomoda com seu silêncio, com sua ausência, com sua soberania, não te queria o controle sobre você. Mas quem te reconhece mesmo quando você está distante é porque enxerga algo além da conveniência da sua presença. E esses laços, quando existem, são mais puros, mais verdadeiros, mais livres. Viver no desapego também te prepara para decisões difíceis, porque você não se prende ao conforto imediato. Você consegue sair de onde já não cresce. Consegue dizer não, mesmo quando queria muito dizer sim. Consegue se afastar de quem ama, quando entende que o amor, sozinho, não é suficiente para justificar a permanência. Isso não é frieza, isso é clareza. E clareza é uma forma rara de amor próprio. É essa clareza que permite você parar de tentar controlar o que não está nas suas mãos. O outro, as respostas, as escolhas, o destino. Desapegar é devolver ao universo o que é do universo e ficar com o que é seu, a capacidade de se manter inteiro mesmo quando tudo ao redor desmorona. E isso, no fim, é o maior poder que alguém pode ter. Porque o verdadeiro respeito nasce quando você já não precisa mais dele para se sentir bem. Quando você se respeita tanto que o mundo começa a se alinhar, não por mágica, mas porque você parou de aceitar o que não te honra, parou de justificar o que te fere, parou de negociar o que é inegociável. E ao fazer isso, você envia um sinal invisível, porém claro. Eu não estou aqui por necessidade, estou aqui por merecimento mútuo. E é por isso que o desapego não significa fim, significa início. Início de uma nova forma de se relacionar, de um novo tipo de presença, de uma nova vibração. Uma vibração que, ao invés de implorar por atenção, atrai respeito.
Ao invés de se adaptar a qualquer espaço, transforma os espaços onde entra. Ao invés de esperar ser escolhido, se escolhe todos os dias. E, quando você se reencontra nesse ponto, algo se acende dentro de você. Uma espécie de clareza tranquila, uma firmeza que não pesa, uma confiança que não precisa de plateia. E então, com essa base sólida, você pode voltar. Mas voltar diferente. Voltar com propósito. Voltar por vontade e não por dependência. E esse será nosso próximo ponto. Como o retorno, quando bem orquestrado, reposiciona você com mais força do que qualquer permanência contínua. Como voltar depois da ausência pode ser o gesto definitivo que transforma a sua presença em autoridade. Quando você volta depois de uma ausência estratégica, você não está apenas retornando ao ambiente que deixou. Você está se reapresentando com uma nova frequência. E mais do que isso, está permitindo que os outros te encontrem de um jeito diferente. Porque se a ausência foi vivida com propósito, o retorno carrega um peso simbólico. Ele não diz apenas, estou de volta, mas agora eu escolho estar. Essa escolha é poderosa porque ela não nasce da carência, nem da insegurança, nem do medo de ser esquecido. Ela nasce de dentro, da reconstrução silenciosa que acontece quando você se afasta para se reencontrar. Quando você volta, não está mais pedindo espaço. Você é o próprio espaço. Você não está tentando ser ouvido. Sua presença já é uma afirmação. Você não busca provar valor. O valor já foi percebido, justamente pela ausência. A chave desse retorno está em entender que ele não é uma continuidade do que havia antes. É uma nova fase, marcada pela clareza de quem você é agora. E por isso, você não precisa repetir os padrões antigos. Você não precisa aceitar as mesmas condições. Você não precisa voltar ao mesmo lugar emocional. Porque se você se trabalhou durante a ausência, o mundo ao seu redor precisa se reorganizar para te receber diferente. Maquiavel diria que o poder não se retoma apenas com força, mas com símbolo, e o seu retorno precisa ser simbólico. Ele precisa representar algo, uma virada, um novo posicionamento, uma presença mais centrada. Isso não significa que você precise anunciar grandes mudanças. Basta agir com a nova identidade que construiu. E ao fazer isso, você envia uma mensagem silenciosa, porém clara. Eu voltei, mas eu mudei. E o ambiente ao meu redor também precisa mudar. Esse é o verdadeiro reposicionamento. Não aquele que exige explicações longas, nem discursos ensaiados, mas aquele que é percebido no seu olhar, no seu tempo de resposta, na sua capacidade de dizer não com serenidade, na sua seletividade, na sua energia limpa. As pessoas não vão saber exatamente o que mudou, mas vão sentir, porque sua presença agora vem de outro lugar. Um lugar onde você não precisa mais ser aceito, porque você já se aceita. O retorno com propósito também é um ato de generosidade, porque ele permite que os outros tenham uma nova chance de te conhecer de novo, de te valorizar de verdade, de se adaptar ao novo patamar onde você se colocou. Mas atenção, essa generosidade não pode ser confundida com ingenuidade. Você não volta para corrigir o passado, você volta para afirmar o seu presente. E se o passado repetir seus padrões, você já sabe o que fazer. Se retirar novamente, sem ruído, sem desgaste, sem medo. E esse movimento de ir e voltar com consciência te coloca num lugar raro no mundo das relações. O lugar de quem não está à mercê, mas em escolha constante. O lugar de quem pode sim estar ausente, mas, quando está presente, faz diferença. O lugar de quem não mendiga espaço, mas inspira reestruturações. Porque quando você volta com propósito, você não apenas ocupa o espaço, você redefine o ambiente.
Esse retorno também convida o outro a fazer escolhas, porque agora existe um novo você diante dele, um você mais firme, mais inteiro, mais claro, e diante disso, os outros só têm duas opções: ou se adaptam ou ficam para trás. E não é você quem decide isso. Você só mostra quem é e deixa que o restante se organize. Muitos vão se surpreender. Vão tentar entender onde está aquele antigo padrão de urgência, de entrega automática, de presença garantida. E você não vai precisar se explicar, porque o novo você não vive mais para ser entendido, vive para ser verdadeiro. Essa verdade por si só vai fazer o trabalho de reposicionamento, vai atrair quem vibra na mesma frequência e afastar, naturalmente, quem não está pronto para esse novo patamar. E o mais interessante é que quando você volta desse jeito, você não precisa fazer esforço para ser respeitado. Porque a ausência já fez esse trabalho. Porque o silêncio já falou. Porque o distanciamento já ensinou. Agora é só sustentar. Não com rigidez, mas com consciência. Não com frieza, mas com firmeza. Porque você sabe que não pode mais voltar ao que era antes e não quer. Porque agora você experimentou o sabor da sua própria soberania, e ele é doce demais para ser trocado por qualquer aprovação superficial. A partir desse ponto, sua presença deixa de ser sobre agradar e passa a ser sobre alinhar. Alinhar energia, intenções, valores. E você percebe que, quanto mais alinhado está com você mesmo, menos precisa ser aceito. Porque você começa a atrair quem já te entende sem esforço. Esse é o verdadeiro retorno. Não um retorno ao ponto de origem, mas uma ascensão de si para si mesmo. Uma volta a partir de um novo nível. Uma presença que não precisa mais ser conquistada, porque já foi construída com silêncio, com desapego, com ausência bem usada. Agora, você está onde escolheu estar. E isso por si só já muda tudo. E com isso, completamos o ciclo. Da disponibilidade excessiva à ausência estratégica. Do reposicionamento silencioso ao retorno com propósito. Um caminho que exige coragem, discernimento e muita consciência, mas que, quando trilhado, te transforma não apenas aos olhos dos outros, mas principalmente aos seus próprios olhos. E essa transformação, uma vez iniciada, não tem volta, porque quem se encontra, mesmo que por um breve instante, nunca mais aceita se perder por nada.